Boa noite a todos e a todas os presentes. Sejam bem-vindos ao 14º Prospect e 8º Congresso Internacional Profinite, os quais têm o objetivo central da disseminação da cultura e boas práticas de inovação, empreendedorismo e tecnologias sociais, bem como a discussão de políticas que possam favorecer oportunidades de avanços nesses segmentos e o intercâmbio entre pesquisadores nos âmbitos regional, nacional e internacional. Estes eventos são realizados pela rede Profinite Fortec, com o apoio dos 40 pontos focais credenciados na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Ainda contam com o patrocínio da Universidade Federal de Alagoas, da Caixa Econômica Federal, o apoio do Sebrae Alagoas, da Água Mineral Aldebaran, da Plastec, da Panificação Pão da Arte. A todos os envolvidos, o nosso muito obrigada. Informamos que esta cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Profinite Brasil. Registramos e agradecemos as presenças das autoridades, a senhora pró-reitora de Pesquisa e Inovação do IFAL, Eunice Palmeira. O senhor diretor do IQB, sede nacional Profinite da UFAL, Tiago Aquino. O senhor diretor do Centro de Tecnologia da UFAL, CETEC, Vladimir Caramori. O senhor coordenador geral de Promoção e Inovação do CNPq, Márcio Ramos de Oliveira. Também agradecemos a presença da vice-presidente do Fortec, a professora doutora Ana Lúcia Vitali Torcomian. Também agradecemos a presença do vice-presidente da Comissão Acadêmica Nacional do Profinite, professor Eduardo Meireles. Também agradecemos a presença da fundadora da Rede Profinite, a professora doutora Cristina Quintela. E a todos os presentes, o nosso muito obrigada. Para prosseguirmos, solicitamos que, por gentileza, mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso. Neste momento, para compor a mesa de honra, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas e pró-reitor da Rede Profinite, José Aldo Tonholo. Também convidamos o magnífico reitor do Instituto Federal de Alagoas, professor Carlos Guedes de Lacerda. Também convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas, Silvio Romero Bulhões. Também convidamos o senhor diretor do Sebrae Alagoas, Vinícius Lages. Convidamos ainda o senhor diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, Fábio Guedes.
Também convidamos a senhora diretora vice-presidente da Fundepes, Tassiana Melo. Convidamos também o senhor presidente do Fortec, professor Gesio Amarante. Também convidamos, neste momento, a senhora presidente da Coordenação Acadêmica Nacional, professora Tatiane Baliano. Para iniciar e fazer a abertura desta mesa, convidamos o professor reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor Tonholo. Muito boa noite. Todos os colegas que aqui se fazem presentes, né, nessa sessão solene, e aqueles todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal do Profinit. Acho que é uma noite muito especial. Eu vou tentar ser muito breve aqui, mas basicamente agradecer a presença de todos, não só nesse momento em que a gente faz o evento, né, da rede Profinit Fortec, através desse evento ímpar na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que é o Prospect. Mas mais do que isso, né, eu acho que esse é um momento da gente trazer os colegas das mais de 40 universidades presentes, sempre presentes na rede, para debater, para construir, para trocar ideias, para trocar informações, para traçar parcerias, dentre, né, outras coisas que se faz no evento científico com muita propriedade. Eu queria agradecer a todos os presentes aqui, né, e tomar a liberdade de agradecer muito especialmente a Tatiane, nossa coordenadora nacional, né, e em teu nome, Tatiane, agradecer a todos aqueles que passaram pela coordenação do Profinit, né, você, Wagner, né, professora Cristina Quintela, né, professora Silvia, o show que está ali, que não estava na coordenação, mas está sempre no front, junto com o Irineu, com o Eduardo, e o time todo que está no embate há um pouco mais de tempo, né? Mas parabenizar, Tati, pelos esforços para a organização desse evento aqui e dizer, né, que acho que a rede Profinit, né, tem crescido, tem evoluído, tem permeado por todo o território nacional, hoje presente já em 26 dos 27 estados, né, graças à dedicação desse time que não foge à luta. Parabéns. Obrigado. Agradecer a parceria de sempre da Fundepes, está sendo aqui presente. Fundepes é o braço operacional, fundacional da Universidade Federal de Alagoas, né? E Tassiana tem uma responsabilidade hoje de gerir as nossas ações de inovação, dos projetos de inovação lá pela Fundação, e o faz com muita propriedade. E se algum tempo atrás a Universidade Federal de Alagoas era uma universidade periférica, secretário Silvio, hoje a gente está num patamar completamente diferente e a gente pode começar a falar isso, né, pela própria ação de inovação que é feita na parceria com o governo do Estado. E depois eu vou falar um pouquinho mais aqui com o Silvio. Obrigado, Tassi, pela atenção, pelo carinho de sempre, pelo apoio do Profinit. Além do que, ela não faz mais do que obrigação, porque ela é profinitiana também, né? Então, diga-se de passagem, né, mais uma profinitiana. Queria agradecer a Marcelo, né, Marcelo, nosso parceiro. A gente está brincando ali que dá para fazer já uma reunião que já tinha quórum, né, Marcelo? Nós somos parceiros em vários conselhos, inclusive daqui do SEBRAE, do CONEDES, do FECOEP, dentre outros tantos. E nesse momento muito especial, a gente tem o privilégio de ter a Caixa aqui como patrocinadora oficial
do evento. Eu queria agradecer a você, a toda a sua diretoria, a sensibilidade de poder trazer aqui para o Estado de Alagoas esse evento que está tendo uma repercussão em nível nacional, tão nacional quanto é a nossa Caixa Econômica Federal, né, que está em todo o território, cumprindo o seu papel, né, de banco social com toda a propriedade, e não poderia ficar de fora de um evento na área de inovação. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Agradecer meu parceiro de trabalho, professor Carlos Guedes, nosso reitor do Instituto Federal, né, que, em seu nome, professor Carlos Guedes, agradecer a todo o time do IFAL, que é parceiro sempre da nossa universidade, é parceiro do Estado de Alagoas, e a gente tem o privilégio, né, de ter várias ações aqui em comum, né, dentre elas, vários colegas do Profinit no Instituto Federal hoje, né, e muito especialmente aqui cumprimentar também Eunice, nossa pró-reitora, que se faz aqui presente, pesquisa pós-graduação na área de inovação também, né, que se faz aqui presente, nossa guerreira e conselheira também na nossa fundação, que ajuda, né, a tanger todos esses projetos. Obrigado, Carlinhos, pela parceria. Professor Gesil, né, meu presidente do Fortec, mas mais do que isso, companheiro de labuta, uma das pessoas desse país que mais entende de inovação, que trabalhou, inclusive, não estou jogando confete à toa, não. A Ana sabe disso, né, qual foi o trabalho do Gesil, o papel do Gesil naquele momento crítico, no momento de adversidade para o nosso grupo, né, ajudar a refinar a lei de inovação lá nos idos de 2016, e depois com a regulamentação nos idos de 2018, coincidentemente, né, nos períodos em que estávamos botando para funcionar, né, o Profinit, que o Fortec estava com uma atividade muito forte, estava fazendo os estudos do Formict, né, com toda a propriedade, e aqueles que então participavam, né, do Fortec, como o Gesil, fizeram a diferença naquele momento de estruturação da lei de inovação, além de estar ajudando a propagar, né, por todo o território nacional a cultura da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia como elementos de competitividade, né, e isso a gente tem feito com toda a propriedade desde os idos de 2014, quando a gente conseguiu aprovar, né, o preâmbulo do que seria hoje o Profinit, professora Cristina. E hoje a gente olha para trás, né, vamos fazer só 10 anos, né, foi ontem, né, esse curso que começa a funcionar em 2016 e já tem feito tanta diferença. Obrigado, Gesil, aí, pelo apoio constante, pela parceria. Eu queria fazer uma fala toda especial de agradecimento ao professor Fábio Guedes, nosso presidente da FAPEAL, mas também professor do Profinit, da rede Profinit Fortec, que nesse momento, além de gerir a nossa FAP, ainda lidera o ITCP, né, que é a associação gestora das instituições que trabalham com ciência, com tecnologia e inovação, que tem um papel político muito forte, né, de fazer a tangência, de mostrar para o país, de mostrar para os políticos, de mostrar. O Fábio tem feito com muita sagacidade, com muita energia, aquela que é necessário, que só os líderes podem dar, Fábio. E eu queria te cumprimentar pelo trabalho fantástico que você tem feito. E eu não vou dizer, né, só do trabalho do Fábio para o lado de fora. Eu tenho falado do trabalho do Fábio para o lado de dentro. Os colegas que têm a chance de vir aqui para o Estado de Alagoas com alguma frequência sabem muito bem a importância que é ter uma fundação de amparo à pesquisa forte, densa, presente, né, e que faz a diferença nesse Estado. Em momentos em que, e aí aproveito, Silvio, né, para dizer a importância da parceria com o governo do Estado. Em momentos em que fomos sujigados, professor Carlos Guedes, em momentos em que tiraram o nosso chão, tentaram estrangular as universidades, os institutos federais, aqui no Estado de Alagoas a gente teve um esteio, que foi o governo do Estado, sempre. Com o governador Renan Filho, com o governador Paulo Dantas, nunca nos faltou, né, o básico para trabalhar, nunca nos faltou a FAPEAL. Isso faz a diferença. E, em teu nome, Fábio, eu queria cumprimentar todos os que fazem
a FAPEAL, até porque, como primeiro doutor formado pela FAPEAL, tenho não só, né, obrigação moral, como cívica de fazer, né, esse ressalte também. Obrigado aí de coração. Nosso anfitrião, né, Vinícius, é um cara que tem um conhecimento ímpar, né, um ex-professor da UFAL, fugitivo da UFAL, que resolveu emprestar os seus talentos para o SEBRAE Nacional, para o Ministério do Turismo, na época em que esse Brasil tinha uma visibilidade internacional, né, foi o nosso ministro da Copa, né, fez a diferença naquele momento. Hoje, pegado emprestado de volta do SEBRAE Nacional, para conduzir aqui com muito orgulho a nossa superintendência do SEBRAE Alagoas. Não só com a sua capacidade técnica, mas com o seu conhecimento específico na área de inovação, e que tem imposto ao nosso dia a dia do SEBRAE, um SEBRAE que faz a diferença para o empreendedor, particularmente o micro e pequeno empreendedor aqui do estado de Alagoas, Carlos Guedes. E o SEBRAE é o grande amigo do micro e pequeno empreendedor aqui no estado de Alagoas e faz a diferença para reposicionamento do estado. Obrigado aí, mais uma vez, por receber o Profinit. Já é a terceira vez que a gente já faz esse evento do Prospect aqui no SEBRAE, né? É uma casa nossa. E cá entre nós, não faz mais do que obrigação também, porque metade do SEBRAE é aluno do Profinit, tá? Você vai falar de Delmiro depois, né? Vou deixar para você falar. Não, vou deixar o Vinícius falar de Delmiro Gouveia aqui para passar vontade nos colegas do SEBRAE do interior. E, por fim, queria cumprimentar aqui nosso secretário Silvio Bulhões. Silvio é um cumpridor de missão, um secretário que arregaça as mangas e vai a campo, anda na lama, como tivemos essa semana o privilégio de andar 3 quilômetros na lama e na chuva para ver a ordem de serviço do Canal do Sertão, lá em São José da Tapera, né? Mas é nosso grande parceiro na área de inovação, junto com a FAPEAL, né, o braço do governador que responde pela ciência, pela tecnologia, né, e que nos dá o privilégio de ver o dia a dia da inovação acontecendo. E Silvio nos deu um presente muito grande, foi o secretário que botou para funcionar um velho sonho do estado de Alagoas, que era o polo de inovação, o Centro de Inovação do Jaraguá, né, que eu lembro muito bem a primeira tentativa, Silvio, de não, esse polo está sendo liberado agora, em 3 ou 4 anos a gente vai estar, né, com ele devidamente abastecido de cabeças. Não deu 3 semanas, o polo de inovação estava transbordando, e hoje só a Universidade Federal de Alagoas e a Fundepes hoje tem 1.600 pessoas trabalhando no dia a dia da inovação lá nessa parceria do polo, inclusive Fundepes, nossa gestora também, através de um contrato de gestão com a Secretaria Gestora do Centro, braço operacional do Centro de Inovação, o que nos dá muito orgulho. E, para mim, a maior felicidade ainda, a gente está falando aqui de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, né, e nós demos uma carteirada no governador há coisa de 1 mês atrás, quando a gente lançou os novos programas do Oxitec, e já tivemos o compromisso, Gesil, você que acompanha essa briga do polo de inovação de longa data, né? Já tivemos o compromisso do governador de dobrar o polo de inovação, né? E ele preocupado, mas e aí, vai ter gente? Pode dobrar, governador, que a gente garante. O que não está faltando é gente fazendo diferença aqui nesse estado. Então, eu queria te agradecer, Silvio, pela parceria, né? Pedir que você leve um abraço para o nosso governador Paulo, que nesse momento não está no Brasil, está na Holanda, senão estaria aqui conosco, porque nosso governador sabe da importância da inovação para fazer diferença. Cumprimentados todos os da mesa, eu peço que sintam-se todos os que nos visitam aqui abraçados, todos os que representam aqui as universidades, as 40 universidades parceiras, outras tantas instituições que representam aqui o Ministério de Ciência e Tecnologia, a CAPES, né, cada um dos setores que faz a diferença para a inovação desse país. Acho que nós estamos num momento muito especial da área de inovação. É um momento de reposicionamento. É um governo que volta a prestar atenção no esteio de formação de gente de qualidade nas universidades, e a gente já tem sentido,
né, uma fala muito favorável do governo federal. As ações ainda estão devagar, mas a fala já é muito favorável, né, com relação ao reposicionamento para a inovação. E a gente começa a prestar atenção em algumas coisas que estavam dormentes, retornando à cena. Por exemplo, o financiamento, a ciência, a tecnologia, programas que estavam enterrados, como CETEM Infra, voltam a permear o nosso cenário. Programas como os de tecnologias sociais, que tinham caído no ostracismo, voltam a ser resgatados. Os programas específicos dos ministérios que contratavam as universidades e começam a recontratar coisas que esqueceram de fazer nos sete últimos anos. Mas isso tudo é muito pouco ainda perto do que o Brasil precisa para ter uma expectativa parecida com aquela que teve no começo dos anos 2000, de um país que crescia e que esperava ser a sexta maior economia do mundo e contava com os gestores de conhecimento para que isso acontecesse. Assim foi feito no petróleo, assim foi feito no aeroespacial, assim foi feito no setor de alimentação, mas muitas dessas coisas foram esquecidas nos últimos governos e agora começam a ser resgatadas. Para nossa felicidade, está posta aí, foi lançada há coisa de 2 meses, a NIB, a Nova Indústria Brasil. Não tem como a gente falar em reposicionamento de país, não tem como falar em micro e pequena empresa fortes, Vinícius e Caixa. Não tem como a gente falar, Marcelo, de microempreendedor forte se ele não estiver trabalhando dentro da micro e pequena empresa com inovação. Não dá para a gente falar num país sendo transformado se a gente não tiver empresas efetivamente competitivas para o lado de dentro e para o lado de fora do país. E não tem como se falar em competitividade se a gente não falar em conhecimento, se não falar em propriedade intelectual, se não falar em transferência de tecnologia. Não tem empresa competitiva sem trabalhar com o tema da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Não tem país competitivo se não respeitar a propriedade intelectual e se não tiver um sistema de proteção forte. E aqui eu deixo registrado, né, o meu abraço muito forte, Eduardo, peço que você leve para todo o time do INPI, né, que é o nosso time que faz a diferença nesse país e, por vezes, esquecido ou apagado. Né? Não tem país desenvolvido em que se use a cidadania plena sem esses atributos. Então, acho que o que a gente está tratando aqui hoje, no presencial, no remoto, é muito mais do que os trabalhos técnicos que estão sendo apresentados do ponto de vista da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. A gente está tratando aqui de uma coisa que nós esquecemos um bocado no passado, que é uso pleno da nossa cidadania, o direito que a gente tem de exercer essa cidadania plena num país que seja soberano, num país que exercite os seus direitos mais básicos, né, de se relacionar com outros países ou que respeite uma legislação tão importante quanto essa relacionada à competitividade empresarial ou social, que aqui no Brasil a gente tem pela propriedade intelectual, pela transferência de tecnologia, pelas patentes, pelas marcas, pelas indicações geográficas, né, e tantos outros elementos, pelos cultivares e tantos outros elementos que a gente tem relacionados a isso. O Brasil competitivo que a gente quer é um país que tem condições de discutir temas difíceis, como esse que a gente está debatendo aqui nessa semana. Então, eu cumprimento a todos vocês que são desbravadores, mesmo depois de 100 anos de adesão do Brasil aos primeiros tratados, mais do que isso, né? Mas continuamos todos desbravando o tempo todo. E assim, né, que se faz uma luta, né? Combatendo o bom com aquela que é a nossa maior arma, que é o conhecimento. Vamos que vamos. Obrigado a todas e todos mais uma vez e que a gente faça desse evento um evento de transição de país.
Muito obrigada, professor Tonholo. Agora com a palavra. A pessoa do professor Tonholo, mas não é uma proforma isso. O Tonholo, juntamente com a Silvia, foram as pessoas que me inseriram no contexto da inovação, da propriedade intelectual. E vou ser sempre grata por isso, eu já repeti isso para a Silvia 1000 vezes. É uma satisfação muito grande poder estar aqui na presença de uma plateia que nós poderíamos nomear pelo menos 80% dela diretamente por conhecer no cotidiano, no dia a dia, né? Então, gostaria de reforçar o meu agradecimento e a fala do Tonholo a toda a mesa, mas, de novo, não só pro forma. É uma mesa que é constituída de pessoas que, no nosso cotidiano, também vêm encampando essa luta pela inovação, alguns pela propriedade intelectual, como foi muito bem citado, e todos aqui não são figurantes. Eu gostaria de reforçar muito claramente isso, né? Todos eles, através do relato do Tonholo, foi possível de se notar, mas aqui no nosso estado, no nosso dia a dia, para muitos de vocês que não convivem conosco, não sabem, mas isso é preciso deixar claro. Então, nós temos aí representação como o professor Fábio, e eu gostaria de citar mesmo e agradecer isso também. Foi a minha primeira bolsa de iniciação científica e o meu primeiro projeto de pesquisadora, né? Então, eu guardo a FAPEAL no coração. E nós tivemos dias difíceis com a FAPEAL aqui no nosso estado. E hoje a gente consegue dizer com orgulho que a gente tem uma fundação de amparo à pesquisa. Então, eu agradeço, eu reforço sempre essa fala, porque para a gente que tenta fazer pesquisa no estado, nesse Brasil, ter uma fundação que funcione faz a diferença. Gostaria de deixar registrado o apoio da Caixa Econômica Federal e o apoio dos nossos colegas da tribuna aqui nesse dia e durante todo o evento, que sei que vão ficar conosco. E, assim, estendo os agradecimentos também ao professor Vinícius Lages, que tem se tornado um amigo, né? Não só um colega, e também vem junto com vários projetos junto ao Profinit e nesse caminho da inovação. Eu poderia falar 3 dias aqui sobre o Profinit e sua Constituição, mas eu acho que ninguém vai querer ouvir. Entretanto, eu gostaria de reforçar a alegria de dizer que, depois de 2018 e depois do processo de pandemia que nós passamos, receber esse evento aqui de novo em Alagoas, todo focado para o Profinit, como está sendo hoje, é uma satisfação grande, grande demais. A última vez que nós nos reunimos aqui, nós tínhamos nem 30 pontos focais. Acho que 25, se não estou enganada, na época. 37? 27, né? Nós estávamos entre segunda e terceira fase de expansão, né, Silvia? E acho que nem me lembro se era a Wagner ou era a Cristina, a presidente da comissão na época, e eu faço questão de dizer que não me lembro, sabe por quê? Pela fala do Tonholo. Ser a presidente dessa comissão acadêmica é de uma responsabilidade imensa. Nós somos hoje 40 pontos focais e 43 instituições. Embora isso seja de extrema responsabilidade, eu sou uma pessoa só. Isso tudo só acontece porque todo mundo que está aqui presente, docentes, coordenadores de pontos focais, componentes de comissão, fazem um trabalho imenso, muito grande, muito forte, com compromisso. Então, nada disso, né, nem esse evento seria possível, nem nenhuma atividade da nossa rede, que temos uma missão gigante de levar a inovação através da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia por todo o nosso país, e diria até pelo mundo. Reforçando a fala do meu companheiro Eduardo Meirelles, porque a nossa rede Profinit é a maior do mundo. Eu gostaria ainda de reforçar que o Profinit se solidariza com as vítimas lá do Sul, e durante todo o evento a gente vai estar projetando um QR Code para que quem tiver condições, né, puder auxiliar no processo aí de contribuições, que o faça. Então, vocês vão ver aí o tempo todo projetado, no final das ações,
essa oportunidade aí de doação. Para além disso, gostaria de dar novamente as boas-vindas a todos e dizer novamente que é uma grande satisfação em tê-los aqui. Aqui hoje nós temos já a presença dos últimos pontos focais que integraram a nossa rede, a professora Sueli ali representando o ITA. Para nós é uma alegria muito grande. Durante esses últimos, vou dizer assim, os 8 anos que o Profinit funciona, nós tentamos, né, fazer essa ponte com o Estado de São Paulo, que era o único, junto com Goiás, que não compunha a nossa rede. Agora a gente só está faltando colocar Goiás. Né? Então, obrigada, professora, para a gente é uma alegria. E dizer que eu desejo que todos tenham um excelente evento, e aqueles que eu ainda não conheço, até o final a gente vai conhecer. Né? Então, muito obrigada e que tenham um excelente evento. Muito obrigada, professora. Agora, com a palavra, o presidente do Fortec, professor Gesil Amarante. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Pronto. Bom, eu vou... A Tatiana, né? Vamos ser formais de vez em quando. É que eu sou baiano, gente. Baiano ser formal, ele tem que fazer um esforço, ele tem que lembrar que tem que ser formal. Né? Então, eu vou fazer como a professora Tatiane, né? E também, para economizar o tempo de vocês, saudar em nome do professor Tonholo todos os membros da mesa. Tá? Até porque minha memória também não é muito boa. Então, eu queria agradecer muito por ter aqui de novo, ter a oportunidade de novamente estar aqui em Alagoas, que toda vez que me chama, desde 2010, né? Acho que 2010 é a primeira vez que eu venho aqui, acho que os únicos anos em que eu não vi aqui visitar os nossos amigos da UFAL foi durante a pandemia. Né? É um lugar que eu gosto muito de visitar, é uma terra que eu me sinto muito bem acolhido. E todos nós o sentimos toda vez que a rede Profinit, toda vez que a gente discute, vamos fazer um encontro onde? Aí sempre... Né, se alguém arriscar de colocar o nome, né, Alagoas na roda, acaba ficando difícil fazer em outro lugar. Foi aqui, inclusive, que nós fizemos o primeiro encontro presencial pós-pandemia, né, e não só o encontro, o Prospect, né, que é o encontro também, o encontro anual do Fortec, conjuntamente. Nós nos vimos... Boa parte de vocês, nós nos vimos no ano passado em Cuiabá. Eu sei que tem gente de Cuiabá aqui que eu vi, andando por aí. Né? E estou muito feliz de ter agora presente na nossa rede também o pessoal de São Paulo. Tá? Muita felicidade também, porque foi o lugar que eu fiz o meu doutorado também. Meu mestrado, meu doutorado foi em São Paulo, então tá aqui o ciclo. Eu só... gostaria, além de, obviamente, concordar com tudo que já foi dito pelo Tonholo e pela Tati, lembrar que o que nós estamos fazendo, e é por isso que a gente tem tantas pessoas da equipe do SEBRAE, não apenas aqui, mas no Brasil inteiro, estudando com a gente, em todos os pontos focais, praticamente, você tem sempre algum egresso do SEBRAE. Espero que também aconteça muito com a equipe da Caixa, que passe a ser também nossos colegas, os nossos alunos. Já tem, ótimo. Vamos chamar a atenção do pessoal lá da Bahia também. Lembrar que nós somos o que é o Profinit? Nós somos uma resposta que o Fortec e toda essa comunidade que se cercou por um chamado, por uma proposta que o Fortec fez na época, que a professora Cristina era... A gente começou essa discussão, então, tu lembra lá na Bahia, só para puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, no encontro que teve lá na Bahia, quando a gente, apesar, né, de algumas resistências, nós conseguimos colocar na programação essa discussão. Foi uma discussão que aconteceu depois da Assembleia, depois de praticamente quase já encerrado o evento, e foi o momento que a sala esteve mais cheia, porque havia essa necessidade. Os NITs estavam, e daqui a pouco chego em por que eu estou falando isso. Naquele momento, foi 2010, Cristina? 2009? Não, acho que foi 2000.
O encontro lá em Salvador foi... Pois é, não mais com memória. Faz tempo. Mas acho que foi 2010. Mas qual é a questão? Nós estávamos naquela... A lei de inovação saiu em 2004, nós estamos em 2010. Muitos dos NITs não têm ainda equipe, a gente ainda continua com esse problema. Muitos dos NITs com equipe ainda por se constituir, mas uma coisa é clara para todo mundo. Todo mundo que entra no NIT gosta. Se sente fazendo algo importante. Se sente contribuindo com o país. Se sente ocupando uma função, uma missão que precisava ser ocupada nas nossas instituições, a de acelerar aquela transição entre a geração de conhecimento e a criação e a transposição para a sociedade das soluções que podem advir desse conhecimento. Todo mundo que entra no NIT sente essa felicidade, mas faltava um caminho de formação que a gente acabou preenchendo com o Profinit. Com todas as dificuldades, começando justamente, porque a gente começou a discutir isso naquela época do nunca, antes da história desse país, tinha tanto dinheiro para ciência, tecnologia e inovação, né? E fomos começar a fazer a implementação do Profinit justamente na ladeira abaixo, na fase em que começaram as dificuldades, que começaram os cortes. E mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses cortes, e com no ano retrasado, a gente chegando para o encontro aqui, eu me lembro quando a gente chegou aqui, em 2022, para fazer o evento aqui em Alagoas, o Tonholo estava brigando com o governo federal com notícia de mais corte nas verbas das universidades federais, né? E a gente fica feliz de chegar agora e saber que a notícia que a gente teve recentemente é que teve uma recomposição parcial, né? Então, muito parcial. Naquela época foi aquela coisa do eles cortaram, mas não vão conseguir nos matar, né? Agora eles ajudaram, mas ainda não conseguiram nos salvar. Né? Já está distribuindo melhor. Mas o importante nessa história toda é a gente, mesmo tendo passado por esse período tão difícil da história da nossa democracia e também da estrutura de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, a gente conseguiu construir do zero o maior programa de mestrado, de pós-graduação em rede nacional do planeta, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sem recurso, só com essa percepção de que esse é um trabalho que precisa ser feito para ajudar a viabilizar aquele outro trabalho que também precisa ser feito, que é ajudar nossas instituições a contribuírem mais fortemente, mais efetivamente com o país. Então, é sempre uma felicidade para mim estar aqui em Alagoas, e é muito mais feliz ainda estar aqui com os nossos colegas do Profinit. É uma pena que a gente não consegue ter todo mundo, né, presente, mas a gente espera que, em breve, as coisas vão melhorar, né? E a gente precisa lembrar que a gente tem missões adicionais. Pouco tempo atrás, a gente estava numa pandemia. O grande problema era a confirmação daquilo que já era anunciado, que as pandemias iam ficar mais frequentes. E esse ano, infelizmente, a gente não tem a presença dos nossos colegas gaúchos, porque nós temos, infelizmente, a confirmação de outra coisa que a ciência vem dizendo e as pessoas não acreditam, e as pessoas ficam negando, né, de que são as mudanças climáticas. Então, nós precisamos continuar ajudando o país a ser mais capaz de sobreviver e ficar melhor, e viver melhor, não apenas sobreviver a todos esses desafios. Muito obrigado. Obrigada, professor Gesil. Neste momento, convidamos a senhora diretora vice-presidente da Fundep, Taciana Mello, com a palavra. Muito boa noite. Uma honra imensa
imensurável mesmo estar participando aqui dessa mesa de honra. E eu gostaria de saudar a mesa, pedir licença a todos vocês, em nome da professora Tatiane, porque as mulheres da ciência, tecnologia e inovação desse Estado merecem mais destaque. E sem desmerecer a turma, né? Porque eu sei o esforço que vocês fazem, mas, olha, sem a gente vocês não chegavam lá, não. E sobretudo, pelo fato de eu ser egressa, né, do Profinite, e aí vem a obrigação moral e cívica, como diz o professor Tonholo, de fazer cumprir a minha obrigação como ex-aluno, mas, sobretudo, como profissional da área, né, a missão que eu recebi de comandar a Fundação de Apoio. E hoje, essa transformação, né, dentro da ciência e da tecnologia e da inovação, que é 90% do nosso mote, do nosso cardápio, né, de projetos, ele vem sendo trabalhado dentro de uma transformação desde que a gente vem assumindo essa postura de trabalhar pela ciência e tecnologia dentro desse Estado. E hoje a gente brinca, diz que até o nosso cafezinho tem termo de sigilo e confidencialidade lá. Ninguém conversa nada sem estar mantendo isso dentro do segredo que todo o nosso projeto, todos os nossos pesquisadores merecem. E eu gostaria mesmo de desejar a vocês um sucesso maravilhoso durante esse evento. Não vou me estender na fala, porque eu quero convidar vocês para participar da oficina de egresso, senão eu vou revelar aqui o sigilo do momento na quinta, né, e amanhã. Então, eu quero desejar sucesso a todos vocês e agradecer imensamente pela presença aqui em Alagoas. Obrigada. Muito obrigada, Tassiana. Agora convidamos com a palavra o senhor diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, Fábio Guedes. Bem, boa noite, profinitianos e profinitianas. Não é? Eu vou usar aqui da licença poética, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou cumprimentar primeiro os meus chefes. A professora Tatiana, que é coordenadora do Profinite. Então, né? Queria cumprimentar o professor José Tonholo, que é o reitor da Universidade Federal de Alagoas, também meu chefe, né? E também, claro, o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o nosso amigo Silvio Bulhões. Então, né, aqui, cumprimentando os chefes, nossos amigos Gesil, nosso amigo, né, Vinícius, professor Carlos Guedes, que é Guedes, né, como eu, somos paraibanos, mas não somos parentes. Apenas, né, alguns... Então, vou ser bem breve, né, agradecer também a presença de todos e todas aqui. Sejam muito bem-vindos a Maceió novamente, aqueles que já vieram e aqueles que não vieram, curtam a cidade, né, muito aprazível, uma gastronomia muito, muito boa e também com calor, né, espetacular. Esse momento de eventos é muito bom para a gente rever amigos, reaver, fazer alinhamentos e também conhecer pessoas. Então, por isso que é muito bom a gente ser breve também, mesmo porque o Gesil aqui, ele está numa crise de abstinência do forró. Então, essa banda que está aqui foi exigência dele, né? Então, a gente precisa também, né, contribuir com o nosso amigo aqui. Eu queria dizer que todas as palavras foram colocadas aqui na frente de honra em relação à Fundação de Amparo à Pesquisa e também à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e o Silvio vai se debruçar melhor sobre isso. Isso não se deve ao gestor público, não se deve a mim, como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, o Silvio Bulhões, se deve a essa comunidade que está aqui, né, junta, que, além de ser institucionalmente forte, também tem laços de prioridade e de amizade que fazem com que o ecossistema Ciência, Tecnologia e Inovação ele realmente avance em Alagoas. Então, aqui tem uma irmandade. Inclusive, temos grupos de WhatsApp de reitores somente com a gestão da ciência e tecnologia. Mas, além disso, para além disso, não é, isso poderia funcionar muito bem nos momentos de crise. Mas os momentos em que não vivemos crise também funciona muito bem, porque depende da decisão política. E sem a decisão política, não vamos para lugar algum. Então, lá atrás, 2015, até os dias atuais, houve uma decisão política em Alagoas de se investir em ciência, tecnologia e inovação. Então, de lá para cá, a Fundação de Amparo à Pesquisa não passou nenhum risco de passar um cheque sem fundo, ou seja, assinar e lançar um edital público
e não ser pago, não ser executado, não ser cumprido. Muito pelo contrário, foram mais de 100 editais públicos, e todos eles, somando aí já em torno de 150 milhões de reais, e com o governo atual, o governador Paulo Dantas, que lançou o ano passado um grande programa, que, na verdade, é uma reencadernação do que a gente faz. Vão ser investidos nos próximos 3 anos, né? Já estamos em um ano, né, Silvio? 200 milhões de reais em ciência, tecnologia e inovação. Metade disso em recursos humanos, bolsa de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, isso depende da decisão política. E isso é importante, porque nós vemos agora, por exemplo, no caso de São Paulo, a ameaça que há de um corte de 30% da FAPESP, que é a fundação que nos inspira o Brasil, e também é uma das agências de fomento à área mais respeitada na América Latina, praticamente. É maior hoje do que o CNPq. Então, sofre essa ameaça vez ou outra, e não é à toa que toda a comunidade brasileira, e nós nos inserimos aqui como Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, estamos defendendo que sejam cumpridos o que está lá na Constituição do Estado de São Paulo, desde 1962, reforçada em 1989. Então, São Paulo é São Paulo porque tem uma FAPESP. Então, viva as fundações de amparo à pesquisa, viva os gestores públicos e, sobretudo, aquela classe política que, por decisão, compreende a ciência e tecnologia, não é isso, Tonholo? Como algo que seja importante para o país. E vai ser mais importante ainda quando vermos agora o que está acontecendo, lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, porque não foi falta de aviso. E também não é por falta de recurso. É por decisão política que as coisas acontecem, e acontece dessa gravidade também. E na reconstrução do Estado, ciência, tecnologia e inovação vai ter que estar presente, e também para monitorar, né, as próximas catástrofes que podem acontecer no Brasil. Eu me lembro que, quando eu estava na universidade, fazendo curso de economia, eu tinha um professor que ele escreveu um projeto de PIBIC, e o projeto era sobre desastres e cidades, lá nos idos dos anos 90. Não passou no CNPq. Hoje, certamente, deve ser uma das palavras que certamente o CNPq vai prestigiar, e muito, como é uma área de pesquisa fundamental para que a gente possa ver o que estamos vivendo agora com nossos irmãos do Sul. Então, muito obrigado, boa noite, aproveite muito, Maceió. Muito obrigada, professor. Neste momento, convidamos agora com a palavra o senhor superintendente da Caixa Econômica Federal em Alagoas, Marcelo Alves de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar também a professora Tatiana, coordenadora do Profinit, cumprimentar meu amigo, parceiro de conselho, o professor Tonholo, a quem eu peço licença para cumprimentar os demais, cumprimentar todos aqui presentes, meus colegas da Caixa, que tem inclusive uma profinitiana, viu, professor, que é a Cerise, colega da Caixa também, que é profinitiana. Dizer assim que, primeiro, que está num ambiente como esse, tão rico, um ambiente acadêmico, e ver essas informações, deu uma vontade danada de voltar para a faculdade, viu, professor? De verdade mesmo, estou pensando. Então vamos lá. Vamos embora. Mas, professor, a missão da Caixa, o propósito da Caixa é ser uma instituição pública, uma instituição financeira pública que fomenta a inclusão, o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas. E nós temos consciência que, para cumprir esse propósito, essa missão, na verdade, esse grande desafio, passa pelo caminho da inovação e do apoio à inovação. Então, por isso que nós não poderíamos, de forma alguma, estar de fora desse evento. A Caixa conta hoje com um fundo socioambiental em que ela destina parte do seu lucro líquido anualmente para esse fundo, para justamente incentivar ações de desenvolvimento, ações de inovação nos diversos lugares do país. Por isso que a Caixa está chamando diversas startups a cadastrarem seus projetos, suas ideias, buscando incentivar a geração de emprego de renda, acesso à moradia, o agronegócio. Então, para cumprir essa missão, sabemos que precisamos estar junto da inovação, grandes inovações ou pequenas inovações, que, na verdade, não existe nenhuma pequena inovação, o que se mede é o impacto na vida das pessoas, por isso que a Caixa apoia isso. Contar uma curiosidade aqui, professor, para meus colegas conterrâneos paraibanos,
E aí, alinhado também com a Caixa, contar uma curiosidade para vocês. Até tempos atrás, você ia numa casa lotérica e só poderia fazer jogos. A casa lotérica ela foi constituída originalmente para fazer jogos. E uma turma de bancários lá na Paraíba, olhando aquelas filas nas agências, pensou, e por que a gente não recebe contas em loterias? E aí veio aquela pergunta crucial da inovação. E por que não? E aí começou um projeto na Paraíba, no interior do Nordeste, que hoje se estendeu para o mundo, e esse canal fortíssimo que chega até Mata Grande, chega a qualquer cidade do Brasil, e pode atender a população mais carente por conta de um projeto de inovação local, ou seja, por apoiar a inovação. Então, está no DNA da Caixa, realmente, para poder impactar a vida das pessoas, principalmente as de mais baixa renda, apoiar e incentivar a inovação. Então, dizer, professor, da nossa alegria, da nossa satisfação, nós que fazemos a Caixa aqui em Alagoas, tá junto da UFAL nesse projeto tão importante, desejar a vocês um excelente evento e continuem sempre contando com a Caixa. Muito obrigado. Muito obrigada, superintendente. Convidamos agora, com a palavra, o senhor diretor do SEBRAE Alagoas, Vinícius Lages. Boa noite a todas e a todos. Também vou aqui, do ponto de vista hierárquico, cumprimentar meus dois conselheiros, meu magnífico reitor, José Aldo Tonholo e Marcelo, ambos têm assento no nosso conselho, e cumprimentar, em nome deles aqui, toda a mesa, e especialmente as mulheres, aí, Tatiane e a querida professora Tatiane. Isso aqui é uma satisfação enorme para nós, que estávamos recebendo aqui mais esse evento da rede Fortec e Profinit. Algumas razões já foram elencadas, uma delas puramente pragmática, porque esse programa vem formando, de fato, talentos do SEBRAE em todo o Brasil. Aqui em Alagoas temos já muitos colegas que ocupam diversas posições, e o processo de formação acadêmica, profissional, ajudou a pensar melhor, a enfrentar melhor desafios do dia a dia, né, mesmo que muitos não tenham seguido a carreira acadêmica propriamente dita. A mais recente, uma que desenvolveu um trabalho sobre propriedade intelectual em criptoativos, em NFT, produziu já um manual para micro e pequenas empresas em termos de propriedade intelectual voltada nessa frente, só para mostrar das áreas que a gente cobre. Segundo é que, sem dúvida, nós somos parceiros, e do mesmo modo que o professor Fábio Guedes colocou aqui, a gente é parte de um ecossistema de inovação, e sozinho não temos a menor chance, né, de poder fazer avançar essa agenda tão importante, desafiadora, né? Então, de uma rede dessa, viva, né, e é da participação integrada nesses momentos que a gente fortalece a capacidade da nossa instituição de continuar apoiando a inovação. Vocês sabem que o SEBRAE tem um trabalho de fomento ao empreendedorismo inovador, mas também apoia as startups em todo o Brasil e a inovação de uma forma geral, mas não consegue fazer isso sozinho. Aprendemos bastante em diversos desenhos de jornada de inovação com parceiros como aqui dessa mesa. E, por último, também aqui nessa linha do que já foi colocado, a gente vive um momento da humanidade desafiador. A gente teve um freio de arrumação na pandemia, muita coisa desarranjada ainda, do ponto de vista das cadeias globais de logística. Nós vivemos uma transição demográfica importante, né? O mundo está envelhecendo, esse envelhecimento pode durar muito mais tempo, né? Os avanços da ciência têm demonstrado que a gente pode ter mais 1, 2, 3, 4 décadas ainda de vida. Nós vamos precisar saber o que fazer com essas 4, 5 décadas que virão. É um desafio existencial muito grande. Temos desafios do ponto de vista do nosso país de enfrentar a bioeconomia sustentável, reposicionar o Brasil para o mundo, não só como uma potência do agro, capaz de alimentar mais de 800 milhões de pessoas, no mundo que tem quase essa mesma quantidade ainda morrendo de fome. Portanto, mais ciência, mais tecnologia, mais inovação é necessário, né? E, sem dúvida, aqui já foi dito, se o gato já tinha subido no telhado, agora o cavalo subiu no telhado. Então, a questão da transição climática, dos desafios que nós vamos viver, é muito sério. Portanto, assim como colocou de uma forma desafiadora para todos nós, Steven Pinker, no Novo Iluminismo, nós vamos precisar de mais ciências, mais razão e mais humanismo, para enfrentar
né, um parceiro que está vindo, está crescendo, e, portanto, mais ciência, mais tecnologia, mais inovação, para nós sabermos abraçar a inteligência artificial generativa, né, que vai desafiar todas as questões ligadas à tech mining. Falava com a professora Silvia, como é que fica agora as buscas, né, as metodologias e as ferramentas, né, empoderadas, habilitadas pela inteligência artificial generativa. Portanto, celebro aqui com muito prazer, eu que também tive um tempo na academia como professor Tonholo, e também percorri muitos países, porque durante quase 6 anos fui coordenador da área internacional da Universidade do SEBRAE, né, visitando países que há décadas atrás também não tinham conseguido dominar desertos, e hoje dominam, que não sabiam fazer carro e hoje fazem, não sabiam fazer foguete e hoje fazem, né. Morei na Índia, tive 5 vezes na Índia, país que domina a ponta da biotecnologia, a ponta da imagem, do lançamento de foguetes. Mas nós já soubemos também, quando nós nos juntamos lá atrás, e aqui falaram, alguém do ITA está aqui, quando nós tivemos o ITA, tivemos formação técnica de qualidade, nós fomos capazes de produzir, né, uma engenharia capaz de construir foguete. Quando nós precisávamos dominar o cerrado e precisávamos também enfrentar a fome e deixar de importar alimentos, nós formamos, através da Embrapa, né, uma das maiores forças tecnológicas e de ciência aplicada ao mundo do agro. Quando nós também tivemos enfrentando as doenças que matavam ainda no Brasil e já tinham deixado de matar no mundo, através da Fiocruz, do Butantan, de tantos outros institutos, nós fomos capazes de formar uma rede de SUS que, durante a pandemia, nos salvou. O professor Fábio Guedes esteve na interface dessa rede de conhecimento capaz de responder. Então, se nós nos juntarmos, estabelecendo as prioridades, voltando a financiar adequadamente, temos certeza que instituições como a nossa vão ter, naquilo que vem dessa produção de conhecimento, mas também nos talentos que virão dessa rede, muitas oportunidades para a gente gerar mais bons negócios inovadores nesse país. Obrigado. Muito obrigada, diretor. Agora, com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, Silvio Romero Bulhões. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Reitor Carlos Guedes, a gente vai ficando por último para falar, corre o risco de ser muito repetitivo. Pegamos uma plateia um pouco mais cansada e o reitor Tonholo me deu a missão de ser muito breve, porque disse que o chopp que está lá fora já está gelado, esperando todo mundo. Então, de maneira muito breve, eu queria cumprimentar a todos que compõem essa frente de honra, dispensar a nominata, já pelo adiantado da hora, repetir os cumprimentos que o reitor Tonholo fez aqui, estendo a todos vocês que compõem essa tão distinta frente de honra e a toda essa plateia também repleta de estudantes, coordenadores, dessa tão importante iniciativa. E trazer também um abraço do nosso governador Paulo Dantas, que não pôde estar aqui presente porque assumiu um compromisso de uma missão junto aos governadores do Nordeste, lá na Europa, tratando especialmente de transição energética, um tema que tem total relação com o que vai ser discutido aqui de maneira direta e indireta, e dizer que o governador Paulo é um entusiasta da política pública de CTI, assim como o Fábio falou, o seu antecessor também, nosso ex-governador Renan Filho, assim o era. Eu fico feliz de receber, mais uma vez, Vinícius, aqui, o Profinit, o Prospect, o Fortec também, que ocorreu aqui há 2 anos atrás. Gesil nos falava que, nos últimos 6 anos, 3 edições foram aqui em Maceió. Isso ocorre muito por tudo que foi falado aqui um pouco antes, por esse ambiente que Alagoas propicia para a política pública de ciência, tecnologia e inovação. Lá atrás, em 2015, o Fábio muito bem colocou, houve uma mudança de chave nisso. Houve um entendimento de que investir na política de CTI, investir com a consciência que é um investimento de médio e longo prazo, é importante e necessário, na verdade, indispensável para a mudança de chave, para entender onde é que o Estado de Alagoas pode chegar. Isso foi sendo feito ainda com o Estado com uma grande deficiência do ponto de vista fiscal e financeiro, foi sendo preparado aquele alicerce, foi sendo feitos os investimentos necessários com todo o esforço naquele momento, Gesil. Nós fizemos entre 15 e 22,
entre 2015 e 2022, um investimento, em média, anual, de 12 milhões e meio de reais por ano na política pública de CTI. Isso era o que o momento permitia para esse período, um momento de reestruturação do ponto de vista fiscal e financeiro. O governador Paulo assumiu o mandato, no finzinho de 22, preparou toda a estrutura, e em 23 assumiu um compromisso que vem cumprindo de investir 50 milhões de reais por ano na política pública de CTI. Isso é um avanço de 4 vezes o que foi feito em média por ano na gestão passada do governador Renan Filho, que naquele momento foi o que permitiu. Nós cumprimos em 23, investimos até mais do que 50 milhões, aproximamos ali de 60 milhões de reais, e estamos cumprindo agora em 24, com a possibilidade de ampliarmos ainda mais, porque temos esse cenário favorável. E isso tem permitido, como também foi colocado pelo Fábio, pelo Vinícius, uma relação muito próxima com todos os atores do ecossistema. Isso tem potencializado os resultados que a gente tem conseguido, mas não só com parceiros, com a iniciativa privada também, com empresas de base tecnológica, com startups, mas, sobretudo, com a universidade. Falando especificamente da ciência e tecnologia, da nossa secretaria, isso era uma relação um pouco distante. Fábio tinha uma relação muito próxima via FAPEAL, pelo financiamento que fazia, pela relação dele também direta com a universidade. Foi uma das grandes preocupações quando, há 3 anos atrás, eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente já tinha uma relação passada tanto com Vinícius, com todos aqui, na verdade, por outros cargos públicos que eu já havia ocupado, mas a gente buscou procurar reitor Tonholo, reitor Carlos Guedes, nos aproximarmos muito das universidades estaduais, que também vivem um momento muito diferente aqui em Alagoas durante esses últimos anos. E essa aproximação tem gerado resultados muito positivos, e a gente espera que, assim como o Prospect, o Profinit de 2024, possam também gerar resultados muito positivos. A pauta de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, ela é, sem dúvida alguma, assim como bem falado aqui por todos, indispensável para o desenvolvimento econômico do nosso país, sobretudo também o desenvolvimento social. Por todo esse cenário que foi colocado aqui, não existe país desenvolvido, não existe país sério, como o Vinícius, todos os exemplos que aqui falou, que não tenham feito um investimento maciço, de longo prazo, sério, em política pública de ciência, tecnologia e inovação. Aqui em Alagoas a gente está fazendo isso, esperando colher os resultados no futuro, esperando avançar positivamente. A gente já tem colhido resultados importantes, reitor Tonholo. Alagoas é um estado pequeno, tradicionalmente muito pobre, mas saiu agora há pouco, divulgado agora algumas semanas atrás, pelo ranking da CLP, que Alagoas é o 5º estado em cobertura de bolsa de mestrado e doutorado. Um estado tradicionalmente muito pobre e que tem se agigantado, entendendo a importância dos 27 unidades, em números absolutos, diga-se de passagem, não em números relativos, isso com recursos próprios. Nós estamos falando de CAPES e de CNPq, estamos falando de recursos do Tesouro Estadual, do contribuinte alagoano, dedicados, aplicados de maneira séria, entendendo que esse resultado se reverterá no desenvolvimento do nosso Estado. Então, queria dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos a Alagoas. Vocês deram muita sorte, né, Vinícius? Algumas semanas atrás estava chovendo muito aqui em Alagoas, hoje está um dia lindo de sol, amanhã espero que estejam também. E nós já nos candidatamos, Gesil, para 25 também ser aqui. Então, pessoal, um ótimo evento, tenham uma ótima semana aqui em Alagoas. Muito boa noite a todos. Agradecemos a todos que compuseram esta mesa de honra. Neste momento, convidamos para desfazerem a mesa, tomarem assento no auditório, para darmos continuidade à nossa programação. Muito obrigada a todos. Professor doutor Vicente Antônio de Castro Ferreira. Ele que é graduado em Administração de Empresas, mestrado em Administração e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: finanças corporativas,
avaliação de startups, inovação, empreendedorismo e regulação econômica. Atuou como vice-diretor de Educação Executiva e diretor do Instituto COPEAD de Administração e foi também diretor executivo do Parque Tecnológico da UFRJ, de 2019 até 2023. Atualmente, é professor da área de Microeconomia e Indústria do Instituto de Economia da UFRJ. Com vocês, professor Dr. Vicente Antônio de Castro. Obrigado. Gente, boa noite. E aí, antes de começar, eu queria primeiro agradecer pelo convite, pela alegria de estar aqui. Porque quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, gente, eu que acabei de chegar nessa parada, sobre inovação e tecnologia e propriedade intelectual, vou falar para esse pessoal. Cheguei agora, estou aprendendo agora. Mas depois, e aí eu chego aqui e sou recebido com um carinho ímpar, encontrando aqui um monte de novos velhos amigos. E isso me faz com que eu me sinta muito bem. E o troço vai andando, eu vou ficando cada vez mais impressionado, porque tomaram tanto risco. Mas aí, claro, estou preparado para falar 4h30. E aí eu descobri que era uma pegadinha, porque eu tenho que competir com um chopp e com um pé de serra, não é isso? Então vamos falar em 15 minutos, porque ninguém aguenta. Mas vamos lá. Essa coisa de falar, você chama um professor para falar, mesmo ele sabendo que ele não tem tanto para falar, se tem plateia, o professor vem. Não é isso? Quem aqui tem essa experiência sabe que vem. E eu não sei vocês, os outros colegas professores que tem aqui, mas eu hoje, como professor, eu me sinto, em tempos de IA, como um dinossauro que está vendo um clarão no céu. Vocês sentem isso? De que nós somos a última geração de professores? Porque, gente, hoje, meu filho mais velho, que hoje tem 30 anos, uma vez ele, adolescente, virou para mim e já disse, pai, para que escola se tem Google? Foi difícil responder. Hoje em dia está mais difícil ainda. Então, eu vou pedir licença a vocês, porque eu preciso ainda pagar muitos boletos. Então, estou tentando desenvolver novas habilidades. Que é de dar aula para competir com IA, tem que ser uma coisa muito diferente. E eu estou me esforçando para desenvolver a capacidade de transmitir sem palavras as minhas ideias. Vocês se incomodam se eu fazer um pequeno teste com vocês? Aqueles que puderem fechar os olhos é melhor, porque é mais fácil de eu entrar na sua mente. Então, eu peço o seguinte, olha, sobre o que é o tema do que eu vou falar com vocês. Se você puder fechar os olhos e encostar a ponta do polegar da sua mão direita sobre a falange, lembra? Falanginha, a ponta do seu indicador direito. E suavemente deslizar a ponta do seu polegar ao longo do seu dedo indicador, indo e voltando suavemente. Conseguiram entender sobre o que é a palestra? Eu estou investindo nisso, porque eu acho que isso é o futuro. Se eu conseguir dar aula assim, vai ser muito interessante. Mas, então, olha só. Qual é a ideia aqui? Primeira pergunta que me fizeram uma vez era, professor, quanto é que vale a minha tecnologia? E eu acho que, para quem está nesse papo de Nietzsche, isso é uma pergunta dificílima de responder. E aí, não sei. Não sei, até porque essa coisa de valor, cara, não é assim. Não tem um número. E a primeira pergunta que eu falei para o pessoal é, quantos estão dispostos a pagar pela minha tecnologia? Tem alguém que acha que vai ganhar dinheiro com a minha tecnologia? E aí começa a primeira coisa. Para que tenha alguém,
disposto a pagar pela minha tecnologia, essa pessoa tem que acreditar que vai ganhar dinheiro. E ela só está disposta a me pagar uma parte do que ela acha que vai ganhar, no máximo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. E aí vem uma coisa que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, né? Porque eu estava conversando com o Fábio, sou de finanças. Sempre estudei finanças a minha vida inteira. E finanças é um grande golpe. Porque finanças, na verdade, é um chute, porque a gente fica falando sobre o futuro, mas a gente põe número. E vocês sabem que número dão credibilidade, não é isso? Uma coisa que você faz, e número tem que ser quebrado. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz que é calcular a VPL. Então, o VPL de qualquer projeto tem que ser alguma coisa do tipo 819.397.819 dólares e 17 cents. Os 17 cents são essenciais para dar credibilidade. Porque número redondo não tem credibilidade, vocês sabem disso. Mas, gente, valor é uma expectativa. Então, o valor da tecnologia depende do quanto você consegue spread the gospel, de que a sua tecnologia vai mudar o mundo. E aí, quando o superintendente da Caixa falou, o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, é disso que a gente está falando. Se você não quiser falar de dinheiro, você pode falar de uma forma que eu gosto muito mais, quanto de felicidade a sua tecnologia é capaz de trazer para a vida das pessoas. Porque é isso que vale. A gente vive para ser feliz. E a gente está disposto a colocar os nossos recursos nas coisas que a gente acha que vão nos fazer mais felizes. Então, é muito difícil. E aí, agora, deixa eu fazer um parênteses. E aí tinha um problema. Quando a gente trabalhou lá na UFRJ, que foi quando eu trabalhei junto com a Kiliane, tinha um problema que é o seguinte: eu posso transferir essa tecnologia por esse preço? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a 19 anos, eu vou receber um e-mail de um órgão que termina com U, entendeu? Me questionando como gestor de por que eu transferi por 1 milhão e não 1.087.000. E os 17 centavos. Ok? Como que eu vou fazer isso? E explicar isso para as pessoas é difícil. E aí, o que a gente começou a fazer? Não, olha só, vamos trabalhar. Isso é a minha área de estudo. Fazer valuation foi o que eu sempre estudei. Valuation de empresa é fácil, porque a gente trabalha com série histórica e tal, isso aí é tranquilo. Mas valuation de tecnologia não tem série histórica. Então, a gente tem que trazer umas coisas diferentes, mas que existem. E a gente começou a trabalhar com isso, e a gente começou a mostrar para as pessoas que os valores, como são expectativas sobre o futuro, eles não têm que ser determinísticos. Eles podem ser probabilísticos. E a gente pode ter distribuições de valores de probabilidade. Não veio? Mas olha só, a minha tecnologia hoje, essa coisa do quanto de felicidade ela vai trazer para as pessoas, que é o valor dela, depende, na verdade, das expectativas sobre o futuro. Mas olha só, depende. Primeiro, se na minha pesquisa eu vou achar algo que tem chance de ser útil, não é isso? Primeiro, TRL. Se as provas de conceito vão funcionar, porque pode não funcionar. Aí, terceira etapa. Se eu vou conseguir validar no laboratório, se eu vou validar o protótipo, se o teste de campo vai funcionar, se eu vou conseguir escalar, porque não adianta fazer um mol. Tenho que fazer 3 toneladas. E fazer 3 toneladas é muito diferente de fazer 1 grama. Se eu vou qualificar, e ainda vem, eu fiz tudo isso e o mercado não adotou o meu produto maravilhoso. As moças não sabem dessa história, mas alguns homens mais antigos ouviram falar de uma história, quando nós éramos crianças, de VHS versus Betamax. Betamax tinha um padrão de qualidade muito maior e não vendeu para ninguém. Por quê? Porque o mundo é injusto e cruel, gente.
Né? Lei número 1, número 2 de finanças. Né? A lei número 1 de finanças diz que não existe almoço grátis. E a número 2 diz que o mundo é injusto e cruel. Mas olha só, não é isso só. Por quê? Quanto tempo vai levar isso? Gente, o quanto tempo é decisivo. Quando eu estava na gestão do Parque Tecnológico, e a gente sempre tinha um empenho, cara, a gente precisa que essas empresas elas façam mais projetos com a universidade. Né? Pô, a gente tem aqui um plantel de empresas maravilhosas. Por que essas empresas não estão botando mais dinheiro aqui na universidade e tal? Aí, a gente é professor, então a gente tem um viés de acreditar em pesquisa, não sei por quê, entendeu? Né? Eu acho que é porque a gente foi criado nisso. Aí a gente fez uma pesquisa, uma quali, com os executivos da empresa. Cara, a resposta veio tão na lata que doeu. A resposta típica foi: se tem prazo, eu não trago para a universidade. Se eu tenho data para entregar, trago não. Vou me abster de comentar, ok? Cada um de nós tem a sua experiência na ICT em que trabalha. E tem um outro ponto também, gente, que é quanto vai custar. Não existem recursos nascidos em árvore. Eu acho assim, né? Às vezes, a gente que é da área de ciência, tecnologia e inovação, a gente está sempre lutando, né, pelos recursos, porque a gente realmente tem uma fé nisso. Eu tenho fé nisso. Na verdade, inovação é a última esperança para mim. Eu, de vez em quando, eu falo sobre isso, porque eu cheguei no mercado de trabalho nos anos 80, tem muito tempo. E quando você chega para trabalhar, né, as pessoas mais jovens estão chegando agora aqui, né, você tem um mundo de esperanças, não é isso? Você vai transformar as coisas, você vai crescer, você vai ser feliz. E os anos 80 foram a década perdida da economia brasileira. Mas os 90, os 2000, 2010 e, infelizmente, os 2020 estão numa média muito perto dos anos 80, em termos de crescimento econômico. Então, gente, 40 anos uma economia que não cresce não é uma questão de conjuntura, é uma questão estrutural. Para você romper essa coisa estrutural, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu só ouvi falar de 3 receitas. A primeira receita, que é a correta: dinheiro em educação. E desculpa, não é bolsa para a gente, não. Estamos falando de educação básica. Tá? Que é difícil a beça de fazer, extremamente caro. Mas é uma coisa que precisa de gerações. Então, se começar hoje, começou, né, lá aquele início dos anos 2000, mas parou e não pode ser interrompido. Se começar hoje, vai levar 30 anos. Eu não verei. Segundo caminho, né, é a receita modelo economia norte-americana: gerar infraestrutura ociosa. Você vai fazer uma rodovia, tem demanda para 4 pistas, faz 16 pistas e deixa lá. Não é isso? Você vai construir um aeroporto, tem demanda para 1,5 milhão de passageiros anos, faz para 5 milhões e deixa lá. Isso só é viável com taxas de juros muito baixas e sobra de recursos. A gente não tem isso, não vai ver. Sobrou um único caminho: inovação, que é o atalho. Então, para mim, a última esperança está em vocês. Ok? E da forma como vocês vão gerir o processo de inovação. Por quê? Olha só. Eu falei com vocês que valor é algo probabilístico, tá? Imagina uma árvore de decisão com eventos aleatórios e tomada de decisão. Se você tem N etapas no desenvolvimento da sua tecnologia, para cada uma dessas etapas existe um risco, porque a gente já consegue quantificar. Mas, no todo, é uma incerteza enorme aonde a sua tecnologia vai chegar. Então, você pensa bem, essa sua molécula funciona? Legal, vai virar um princípio ativo? Esse princípio ativo, ele vai passar no teste em pequenos animais? Depois ele vai passar no teste em grandes animais? Né? Vai ser permitido que seja testado em humanos? Se testado em humanos, vai dar resultado? E todo o leque de possibilidades que tem nesse desenvolvimento. Cada um desses nós leva a resultados absolutamente diferentes em termos de expectativa de valor.
E o que é mais legal, ou não, né? Aqui na ponta final está a constituição de um business para explorar ou para adotar a tecnologia que você está trazendo. E aí estamos falando de investimento, estamos falando de fábrica, estamos falando do que quer que seja que vai fazer com que a sua tecnologia vire inovação e chegue na casa das pessoas. E quanto é que vale? Gente, em finanças só tem uma conta, tá? Que o presente é igual ao futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Ok? Aonde I é a taxa de juros. Tá? E a taxa de juros, quanto maior a incerteza, maior ela é. E ela vai caindo na medida em que você se aproxima de algo mais palpável. Então, quando a gente está falando algo que está ali no TRL3 para o 4 e tal, que é onde normalmente a gente trabalha nas universidades, né? Repara que a taxa de juros é elevadíssima. Né? Porque só depois, quando entra em produção e venda, e tem ciclo de vida do produto, se eu estiver falando grego para vocês, me perdoem, mas vocês podem me interromper se eu trouxer qualquer conceito que seja, né, fora do contexto. E aqui, nesse finalzinho aqui, para quem já ouviu falar de modelos de precificação de ativo, nesse finalzinho do ciclo de vida do produto é que entram as taxas de juros do modelo CAPM. Então, assim, quando a gente está falando de desenvolvimento e pesquisa, nossa, o desconto é muito alto. Então, um unicórnio, ou agora está muito mais bonito, né? Porque agora temos os decacórnios, olha só. Né? Não basta gerar 1 bilhão, tem que gerar dezena de bilhão. Eu acho isso fantástico. Meu Deus do céu, se eu acreditasse. Mas então o que a gente tem aqui? A gente tem um problema que é muito difícil valorar tecnologia. Por quê? Porque exige, primeiro, que haja uma visão crítica do desenvolvimento da tecnologia. E existe, segundo, uma tecnologia só tem valor se você tiver condições de convencer alguém que, se ele comprar a sua tecnologia e usar a sua tecnologia, ele vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais rica. Tá? Foi? Não. Foi. E aí tem, nesse monte, nesse percurso, uma outra pergunta que sempre vem para mim é: em que momento eu passo a minha tecnologia? Eu estou na universidade, eu não posso produzir, não é isso? Eu não posso competir. Em que momento é a hora de eu passar a tecnologia para um parceiro? Né? Isso foi uma coisa também que a gente discutiu muito lá na UFRJ. Porque a gente acreditou e a gente concebeu um modelo em que o ecossistema de inovação da UFRJ tinha que funcionar como uma esteira. Né? Tirando a tecnologia dos laboratórios, né? Um dia eu faço uma palestra sobre as dificuldades dessa esteira, né? E levando até as empresas. Mas qual é o tempo? E aí eu vou dar algumas respostas para vocês. Você tem que, antes de pensar em quando transferir, é muito importante você responder a isso aqui. Primeiro, quando a minha economia chegar, a minha tecnologia chegar no mercado, o que vai acontecer com ele? A empresa que hoje está lá, que talvez eu desloque, talvez eu esteja criando um mercado novo, aí é outro bicho. Mas essa também é uma resposta importante. Por quê? Se a sua tecnologia vai deslocar alguém, cuidado, você tem que ter, no mínimo, o tamanho desse alguém que você está querendo deslocar. E se você não tiver condição de deslocar esse alguém, lembra que você já nasceu morto. Eu vou dar um exemplo. Os colegas fizeram uma tinta, né, que aí, naquele microgotícula, tinha uma nanogotícula de óleo de linhaça. O que isso significava? Que eles conseguiam uma resistência muito maior, uma cobertura muito maior, uma durabilidade da tinta muito maior. Quantas empresas do setor de tintas fizeram fila para comprar essa tecnologia?
Nenhuma. Interesse zero nessa tecnologia. Para essa tecnologia chegar no mercado, alguém vai ter que botar, assim, uns 150 milhões de dólares, não é isso? Para montar uma planta para poder começar a comercializar essa tinta. Difícil. Tá? Cara, qual o poder de canal de distribuição para chegar ao cliente? Não estou falando que você está fazendo uma coisa para o consumidor final, tá? Mas olha só, você está fazendo uma coisa para a indústria petrolífera. Como é que você chega nesses caras? Ok? Você bate lá na porta, eu, Zé, né, tenho aqui um brarará, 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 né, que vai melhorar a interpretação das leituras sísmicas do não sei o quê. Você não chega. Ou você vai através de uma Halliburton da vida, ou você não chega. Porque não tem como você pensar em furar esse canal de distribuição. Vamos falar, né, as verdades da vida. Quanto que eu tenho que investir? Eu estou falando de uma grana que os 3 Fs, sabe quem são os 3 Fs, né? São os familiares, os amigos e os idiotas. São aqueles que põem dinheiro no negócio quando ele está começando. Né? Ou eu estou falando de uma cifra que não adianta. Né? Eu preciso de um capital de vulto. Por quê? Se esse recurso não está disponível, é outra coisa que você... Ou você tem alguém para... Ou está morto. E isso é a pergunta mais dura para os pesquisadores. Legal, meu amigo. Você chegou lá. Quantos anos depois da sua tecnologia vem a próxima geração que você não controla? Porque tudo que eu investi, eu tenho que recuperar antes da próxima geração. Tá? Se ela vai chegar 6 meses depois, desculpa, eu vou esperar, tá? Daqui a 6 meses a gente conversa. Então, essa coisa de transferir a tecnologia, vamos lá, sim, tem tecnologias, quando você tem um parceiro externo, tá, que é legal você já trazê-lo para o processo de desenvolvimento. E aí existe uma equação que otimiza esse processo. Mas tem tecnologia que ou você empreende, ou ela jamais chegará ao mercado. E não é necessariamente você, pesquisador, mas alguém tem que empreender. E isso é, talvez, o grande calcanhar de Aquiles que eu percebi na minha universidade. Ok? Gente, para empreender é muito difícil. Na minha universidade, então, ela foi feita para ser desagregada, tá? Porque são 3, 4 campi, e nos campi as pessoas ficam muito separadas, muito isoladas. Então, as meninas da biologia só encontram as meninas da engenharia na chopada. Só. Tá? Em nenhum outro momento. Tá? O que é um problema, mas... Então, vamos lá. Essa coisa do quanto eu gasto, quanto eu invisto, em que patamar eu estou, para quem eu transfiro, quando eu transfiro, isso significa gestão. E nós precisamos gerir as nossas instituições como fábricas. E aí me desculpem os outros. Nas que eu conheço, tem um órgão com condições de verdade de fazer isso, que são os NITs. Não estão aparelhados, não tem jeito, você quer botar mais. Mas porque é o único lugar onde você tem as pessoas com a visão do todo. É o único lugar onde você pode colocar gente capaz de trazer todos os conhecimentos necessários para se fazer de verdade essa gestão. Então, e precisamos formar empreendedores. Isso aqui me desespera. Ok? Me desespera porque, vamos lá, eu tenho muita pena dos empreendedores, tá? Claro, sim, porque, gente, Keynes, quando fez a conta e viu que o número não batia, ele falou, precisa ter um espírito animal para empreender, porque não há racionalidade, o número não fecha. Mas a gente precisa ter, cada vez mais, nos nossos alunos,
grupos multidisciplinares que tenham interesse em constituir startups. Não adianta ser só 3 garotos da produção e 1 da química. Tem que trazer o pessoal do direito, tem que trazer as pessoas da administração, tem que trazer alguém de contábeis, porque só quando você reúne esses caras, você consegue ter um modelo de negócios viável para explorar essa tecnologia. Aí tinha que falar de carbono. Né? E aí eu vou falar umas coisas, verdades inconvenientes sobre determinados aspectos. Né? Mas, primeira coisa é o seguinte: Brasil, emissão de gases de efeito estufa, olha só, a gente nem é Austrália, ok? E Catar, né? Também não é Papua Nova Guiné, ok? A gente é ali no meião, e até um meião para o nosso nível de PIB per capita relativamente baixo. Olha só, eu adoro esse trabalho do SEG, né? De onde é que vem, né, a nossa emissão de GE? Fundamentalmente o uso da terra. E aqui a gente já pode falar, tem um problema de medição. Tá? Os colegas da Embrapa estão trabalhando muito nisso, tá? E esse número, se efetivamente começar a surgir os números que eu comecei a conversar com eles, esse número vai mudar muito. Tá? Por quê? Porque a metodologia de cálculo, né, foi feita para uma realidade que não é a nossa realidade. Mas aí vamos lá. E aí aqui eu já falei com eles. Né? Aí você tem aqui o agro. A nossa energia, cara, relativamente tranquila. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos 3 minutos que faltam. Tá? O que pouca gente está falando, e repara que tem um erro nesse gráfico, tá? Ali de 2010 para 22 sai de 70 para 91. E o gráfico parece que não mudou nada. Mas, na verdade, de todos os 5, o que tem a maior taxa de crescimento composta é a nossa GE por resíduo. E tem pouca gente falando disso. E isso são tecnologias que a gente vai precisar cada vez mais. Olha só. Quando a gente fala da matriz energética brasileira, cara, a gente está muito bem na fila do pão. Muito bem. A gente é renovável, essencialmente renovável. E quando você compara com o OCDE e o resto do mundo, pô, a gente dá show. Bênção da natureza. E aí agora a gente tem aí, né, um troço legal, que são as intermitentes, solar, eólica, que estão dando problema. Tá? Bom, aqui é só da composição, a mesma coisa, mas olha só. Qual é o problema das intermitentes? A gente não tem garantia de carga. Então, para quem não é do setor elétrico, é o seguinte, uma coisa é a geração. Mas o sistema precisa manter a carga, o sistema precisa responder. E, às vezes, eu preciso criar backup quando eu tenho uma fonte que ela não consegue garantir a entrega. Hoje, a gente já tem aqui no Nordeste 5 GB de usinas térmicas para repor a potência ativa por conta da entrada dos parques eólicos e solares. Infelizmente, tem um erro aqui, tá? Porque a gente só põe na conta o custo de geração. Mas, quando você coloca esses serviços ancilares, tem alguns colegas que falam, tá, que você deveria multiplicar por mais do que 3 o que hoje é atribuído como custo de geração. Aonde que está o grande lance, então, em termos de oportunidades tecnológicas na área de energia? Acumuladores, baterias. Tá? A gente tem demanda, a Agência Internacional de Energia diz que são 50 vezes a demanda por baterias nos próximos 20 anos. Tá? Tem sistemas de mobilidades que é do veículo para o grid, depois do grid para o veículo, tá? Que também vão depender de enormes desenvolvimentos tecnológicos para serem viáveis. Mas, olha só, tem gente falando
que dá para você ganhar $5.000 por carro conectado nesse tipo de sistema. Só evitando CAPEX, evitando investimento em serviços ancilares. Tá? Aqui no Brasil a gente tem problema de regulação, como vem crescendo os projetos de energia no mundo, de bateria no mundo, e repara, o grande é aqui serviços ancilares, é para garantir a carga do sistema. Nossa outra grande oportunidade, produtividade agrícola, gente. Essa é a nossa praia. Estou aqui no Nordeste, não posso deixar de falar de supercana. Gente, meu Deus, etanol, hidrogênio de etanol. É isso que a gente tem de melhor. Alto poder energético, fácil, tecnologia muito tranquila. Tá? E aí, ó, o pessoal de investimento diz que tem 4 lugares para você botar a sua pesquisa se você quiser ter grande impacto. Supercultivares, que é o que a Embrapa vem fazendo, ok. Acho que é o penúltimo slide. Tá? Nutrição de plantas, fertilizantes. Né? Aqui a gente tem um problema. Né? Os fertilizantes que a gente importa foram feitos por hemisfério norte, aonde o solo é rico e tem pouca incidência solar. Então, eles têm uma produtividade muito menor do que deveriam ter no nosso solo. E a gente não tem nada. Então, assim, a turma de nutrição de plantas, olha só, corre. Tá? Rastreabilidade, claro. Cada vez mais você quer saber de onde vem a cenoura, não é isso? E descarbonização. E, agora, olha só. Esses números, tá? Infelizmente, eu não posso demonstrar, porque eles são números da McKinsey. Tá? E a McKinsey não demonstra os números, mas ela traz os números. A McKinsey diz o seguinte, ó, para mirar no net zero em 2050, okay? Que é 1,5 grau, a gente precisa gastar globalmente, tá? Esses trilhões de dólares. Até 2050, não, nos próximos 10 anos. Tá? Se você somar, vai dar 41 trilhões de dólares. Ou seja, 8% do PIB global. Vão fazer? Entenderam a realidade do número? Não vão fazer. Tá? Então, preparem-se, porque, olha só, a gente atingiu 1,5 grau já 2023, que é a meta para 2100. Não é isso? A gente já atingiu. E ninguém sabe qual é o ponto de irreversibilidade. Se é 1,52 graus, entendeu? Ou se é 3 graus. Ninguém sabe. Então, ó, aqui está o problema. Agora eu vou botar um problema pior. Existem no mundo 700 milhões de pessoas que vivem com menos de $2,25 por dia, que é o limite do Banco Mundial para a pobreza extrema. 700 milhões de pessoas. Mas a gente agora fala que não é tirada a pobreza. Existe, sim, uma outra barreira, que é a barreira da dignidade, que a gente chama em inglês de empowerment, né? Porque dá o empoderamento da pessoa, que é quando a pessoa ela deixa de ter a questão econômica como uma ameaça à sua perpetuação. E aí, o que aparece? Aparece água potável, alimentação, transporte, educação, engajamento social e poupança. De acordo com, principalmente, os indianos, esse volume não é 2,25, é $12 por dia, claro, em PPP, tá? Então, na Índia vai ser diferente do Brasil, no Brasil vai ser mais ou menos isso. Você pode fazer a conta pelo salário do Diese, tá? Que é feito para uma família de pai, mãe e 2 filhos, onde... Então, se você fizer a conta lá do salário do Diese, vai dar mais ou menos $12 por dia. Mas olha só, são 3,7 bilhão de pessoas abaixo de $12 no mundo. Mas para fazer isso, custa 37 tri. Então, duro, né? É duro.
Porque essa é uma verdade, eu diria, muito inconveniente. A gente consegue, tá, mobilizar para fazer o Net Zero, a gente consegue salvar as pessoas da falta de dignidade econômica. Tá? E aí, eu acho que agora termina. Como a sua tecnologia vai melhorar a vida das pessoas. Como a sua tecnologia transforma o poder de compra das pessoas. Porque enquanto você não tiver, a nossa sociedade não tiver atingido esse grau de civilidade, todo o resto é meio tapar o sol com a peneira. Porque você quer que a pessoa que não tem o que comer esteja preocupada em não desmatar? Por favor, né? E não matar aquela capivarazinha gordinha que está passando por ali, só porque o IBAMA diz que não? Meu Deus, meu filho está com fome, cara. Tá? Então, e aí, eu acho que é uma mensagem também para os pesquisadores. Nós precisamos urgentemente de tecnologias sociais. Nós precisamos de tecnologias que garantam uma aceleração na redistribuição de renda. Não me pergunte qual caminho, não faço a menor ideia. Mas a gente tem que botar os nossos cérebros para trabalhar em cima disso. Legal? Gente, muito obrigado. Vamos para o pé de valsa. Tá? Ah, eu tenho que fazer a propaganda, olha só. A nossa incubadora de impacto social e ambiental veio aqui só para fazer essa propaganda, olha só. Tem lá em Iniaga, que é nossa terra, que é uma incubadora que a gente criou na UFRJ, ela não está limitada ao ecossistema da UFRJ. Tá? Então, quando você estiver pensando em tecnologia social, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem muita vontade de te apoiar. Tá? Leva a sua tecnologia para conversar com a gente, tá bom? Gente, muito obrigado, vamos para o chopp, não é isso? Muito obrigada, professor Vicente. Neste momento, agora vamos assistir a um breve vídeo do nosso parceiro, patrocinador oficial da Caixa e Governo Federal. Por gentileza. Problemas do ao vivo. Daqui a pouco sai. Isso aí. Neste momento, gostaríamos de lembrar que a atividade amanhã, o minicurso sobre políticas públicas, ciência e educação na Rússia, oportunidades para o Brasil, acontecerá de forma remota pelo YouTube Rede Profinite Brasil. Tá? Vai ser pelo YouTube Profinite Brasil. Será das 10 ao meio-dia. Avisando mais uma vez, lembrando, será em formato remoto. À tarde, teremos as atividades normais da nossa programação, que vocês podem acompanhar pelo site do evento.
Gostaríamos também de lembrar que quem ainda não aderiu ao jantar, que acontecerá na quinta-feira, dia 16, tem até a quarta para fazer a adesão. Né? Vai ser o Prof Night, vai ser pós, né? A noite aqui pós o dia de trabalho, de atividades aqui no Profinite, do evento. Então, o valor do jantar é R$ 80,00, já incluso água, sucos e refrigerantes, e será no restaurante Casa de Manhã. Então, quem tiver interesse, até quarta-feira, pode aderir. E agradecemos mais uma vez a todos os presentes. Agora convidamos para que se dirigirem ao hall de entrada, onde será servido um coquetel. Teremos também uma apresentação musical do Docinho de Acordeon. Aproveitem a noite, boa noite, e sejam, mais uma vez, muito bem-vindos a Maceió, quem está por aqui pela primeira vez, pela segunda, enfim. E até amanhã.